E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter o operador diferencial vetorial del em coordenadas esféricas. E a partir daí, nós vamos resolver um problema relacionado ao tema. Observe o quadro. Nele eu ilustro o sistema de coordenadas cartesianas com os eixos x, y e z. Pensando nesse sistema de coordenadas, se você conhece uma função diferenciável f, função de x, y e z, nós sabemos que o diferencial total da função f é igual à derivada parcial de f em relação a x dx mais a derivada parcial de f em relação a y dy mais a derivada parcial de f em relação a z dz. Eu posso escrever o diferencial total da função f através de um produto escalar. Conforme sabemos, o gradiente de uma função escalar nos dá um vetor. O gradiente da função f é del f del x na direção inversor mais del f del y na direção j versor mais del f del z na direção k versor. E a partir do gradiente da função f, eu posso escrever um deslocamento infinitesimal no espaço em coordenadas cartesianas de forma geral. dl, portanto, é um dx na direção inversor, mais um dy na direção j versor, mais um dz na direção k versor. Observando essas duas expressões e o diferencial total da função f, você compreende facilmente que df nada mais é do que o produto escalar do vetor dado pelo gradiente da função f com o deslocamento infinitesimal dl. Observe de acordo com a definição do produto escalar e sabendo, eu reforço, que nós estamos tratando aqui de coordenadas cartesianas, resolvendo esse produto escalar nós temos del f del x dx mais del f del y dy mais del f del z dz, conforme era de se esperar. A partir de agora, vamos admitir a existência de uma função diferenciável f de três variáveis. Só que agora, f é uma função de r, θ e φ. Perceba que eu estou migrando a nossa análise para um sistema de coordenadas em coordenadas esféricas. Aqui nós temos o segmento de medida r, que localiza um ponto P no espaço. θ é o ângulo formado entre este segmento e o eixo z, e φ é o ângulo obtido no plano XY entre a projeção do segmento de medida r e o eixo x, conforme eu ilustro no quadro. Seguindo agora a mesma lógica. O diferencial da função f é del f del r dr mais del f del θ dθ mais del f del φ dφ. Muito bem? Escrevendo agora o gradiente da função f. O gradiente, esse vetor, eu vou escrever da seguinte forma. Nós temos a componente do gradiente de f na direção radial, na direção r, r versor, mais a componente angular θ do gradiente de f na direção θ versor, mais a componente angular φ do gradiente de f na direção φ versor. Nosso desafio agora é o de obter o deslocamento infinitesimal dl em coordenadas esféricas. Para fazer isso, vamos observar atentamente a figura ilustrada no quadro. Perceba o seguinte, analisando cada componente do deslocamento infinitesimal separadamente. Um deslocamento infinitesimal na direção do versor r é simplesmente dr. Portanto, eu tenho aqui simplesmente dr r versor. Agora, um deslocamento na direção θ versor, você vai obter um arco de circunferência de comprimento infinitesimal, ângulo central dθ, pois eu reforço, θ varia de forma infinitesimal, cujo centro coincide com a origem O do sistema de coordenadas.
e, portanto, o raio desse arco de circunferência é o raio R. Logo, esse comprimento infinitesimal é simplesmente R de θ na direção θ versor. Agora, na direção do versor φ, eu preciso primeiro projetar o vetor R no plano XY. Para fazer isso, eu vou recorrer ao seno de θ, pelo seguinte fato. O seno de θ é a medida do cateto oposto, que aqui se encontra, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é justamente R. Portanto, R seno de θ nos dá o comprimento deste segmento. Logo, no plano XY, nós temos R seno de θ. Agora, este raio vai promover um giro, um deslocamento infinitesimal na direção φ versor. Portanto, você vai obter agora um arco de circunferência de comprimento infinitesimal, cujo raio é R seno de θ. O ângulo central é de φ, pois eu reforço, φ varia de forma infinitesimal. Portanto, o comprimento desse arco de circunferência é R seno de θ de φ. Perceba, para reforçar este fato, que o centro desse arco infinitesimal de circunferência coincide com a origem O do sistema de coordenadas. Logo, nós temos R seno de θ de φ na direção φ versor. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir de toda a análise realizada. Vamos agora escrever esse produto escalar para que a gente possa determinar o operador diferencial vetorial del em coordenadas esféricas. Então vamos lá. df, portanto, é esse produto escalar. Aqui eu preciso reforçar este fato. Os versores R, θ e φ são ortogonais entre si. Portanto, se você escolher qualquer par de versores e fizer o produto escalar, o resultado é igual a zero. Muito bem? Portanto, df agora é, de acordo com a definição do produto escalar, nós temos a componente R do gradiente de f, dr, mais a componente angular θ do gradiente de f, r dθ, muito bem, mais a componente angular φ do gradiente de f, r, seno de θ de φ. Muito bem, observe o resultado obtido. Agora, eu vou comparar essa igualdade com essa igualdade, pois nós temos nas duas expressões o diferencial total da função f. Portanto, comparando termo a termo, a gente nota aqui del f, del r é justamente a componente r do gradiente de f. Muito bem. Agora, nós temos que del f, del θ é igual a r vezes a componente angular θ do gradiente de f. E por fim, vemos que del f, del φ é igual a r vezes o seno de θ vezes a componente angular φ do gradiente de f. Muito bem? Simplificando cada igualdade, ou seja, retirando a função f, a gente obtém que o operador diferencial vetorial del em coordenadas esféricas é, na direção R, ele é simplesmente na direção R versor. Nós temos del R mais na direção agora θ versor. Perceba o seguinte, eu preciso isolar a componente angular θ do gradiente de f e depois simplesmente eu retiro a função f para obter o operador nabla. Então você vai obter 1 sobre r del θ. Então na direção θ versor nós temos 1 sobre r del θ mais na direção φ versor, pelo mesmo raciocínio,
Isolando este termo, nós temos 1 sobre R seno de θ, del F, del φ. Agora eu retiro a função F. Então, na direção φ versor, nós temos 1 sobre R seno de θ, del φ. Esse é o resultado que nós estávamos procurando. Muito bem? Então, observe no quadro, mais uma vez, toda a análise realizada. Para resolver agora o exercício, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, à leitura do enunciado. Ele nos diz o seguinte: suponha que o campo elétrico em uma determinada região é dado por E igual a KR⁴R versor em coordenadas esféricas, onde K é uma constante. Encontre a densidade volumétrica de cargas elétricas ρ. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à equação de Poisson. Ela nos diz que o divergente do campo eletrostático é igual a ρ sobre ε0. Portanto, ρ fica facilmente determinado se você calcular o divergente do campo eletrostático E. Para fazer isso, eu vou recorrer ao operador diferencial del em coordenadas esféricas que vimos há pouco. Sendo assim, esse produto escalar nos dá, então, del na direção R versor, nós temos del R. Na direção θ versor, nós temos 1 sobre R del θ. E na direção φ versor, nós temos 1 sobre R seno de θ del φ. Agora, produto escalar com o campo eletrostático E. Então, agora nós temos a componente ER, R versor, essa componente é KR⁴, mais a componente Eθ, θ versor, note que Eθ é igual a 0, mais a componente Eφ, φ versor, em que Eφ também é igual a 0. Logo, esse produto escalar é igual a ρ sobre ε0. Muito bem? Vamos agora calcular o produto escalar recorrendo à sua definição. E aqui nós temos uma análise importante a ser feita. Note o seguinte: de forma geral, os versores R, θ e φ dependem dos ângulos θ e φ. Portanto, nós vamos calcular agora um produto escalar levando em consideração este fato. Vamos, portanto, efetuar a distributiva. Perceba o seguinte: começando com este termo, nós temos ρ sobre ε0 igual. Eu tenho R versor, produto escalar com del R aplicado a ER, R versor, mais. Agora eu vou efetuar a distributiva com componentes que são nulas, portanto, esses dois termos vão desaparecer. Muito bem? Portanto, mais. Agora, este termo, nós temos θ versor, produto escalar com 1 sobre R del θ aplicado a componente ER, R versor. E as duas contribuições seguintes são iguais a 0. Muito bem? Agora, mais, nós temos φ versor, produto escalar com 1 sobre R seno de θ, aqui del φ, aplicado a ER, R versor. Observe no quadro a expressão obtida a partir do cálculo realizado. A partir de agora, nós devemos ir em busca de como os versores R, θ e φ variam com os ângulos θ e φ, para que a gente possa calcular as derivadas parciais. Então vamos começar escrevendo essa dependência para o versor R. Perceba o seguinte: projetando o versor R na direção do eixo Z, eu recorro ao cosseno de θ. Portanto,
nós temos aqui, com certeza, um cosseno de θ K versor. Agora, eu vou projetar o versor R no plano XY. Essa projeção envolve o seno de θ. Portanto, agora eu vou projetar a projeção no plano XY na direção do eixo X. Isso envolve o cosseno de φ. Portanto, nós temos seno de θ, cosseno de φ e versor. Na direção do eixo Y, a projeção no plano XY na direção do eixo Y envolve o seno de φ. Portanto, nós temos agora mais o seno de θ, seno de φ, J versor, e aqui o cosseno do ângulo θ K versor. Muito bem, vamos agora escrever essa dependência para o versor θ. Observe o seguinte, quando este vetor R coincide com o eixo Z, o versor θ vai formar com o eixo Z um ângulo reto. Portanto, se esse vetor gira de um ângulo θ, o versor θ vai girar exatamente esse mesmo ângulo. Portanto, para jogar o versor θ na direção do plano XY e, portanto, em uma direção perpendicular ao eixo Z, eu vou recorrer agora ao cosseno de θ. Portanto, lembre-se disso. Eu tenho o cosseno de θ. Portanto, projetei o versor θ na direção do plano XY. Eu utilizei o cosseno de θ. Agora, projetando a projeção na direção do eixo X, aparece o cosseno de φ. Portanto, agora eu tenho cosseno de θ, cosseno de φ inversor. Pelo mesmo raciocínio, projetando a projeção na direção do eixo Y, a gente obtém o cosseno do ângulo θ vezes o seno de φ, J versor. Muito bem? E enfim, projetando o versor θ na direção do eixo Z, lembre-se que ele girou de um ângulo θ, agora ele vai estar na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Como o cosseno de θ joga ele no plano XY, o seno de θ projeta ele na direção do eixo Z. Portanto, eu tenho menos seno de θ K versor. Observe no quadro até aqui as expressões obtidas. Vamos agora para o versor φ. Perceba o seguinte, analise a figura ilustrada ao lado. O versor φ está no plano XY, portanto, sua contribuição na direção do versor K é nula. Logo, colocando o versor φ na origem do nosso sistema de coordenadas, a gente obtém exatamente essa figura. Vamos entender a posição do ângulo. Observe o seguinte. Se essa projeção coincide com o eixo X, o versor φ forma com o eixo X um ângulo reto. Portanto, se eu girar essa projeção de um ângulo φ, o versor φ, que antes era perpendicular ao eixo X e, portanto, paralelo ao eixo Y, gira em relação a Y o mesmo ângulo φ. Portanto, ele aparece nessa posição. Logo, o versor φ vai ser dado por, nós temos menos o seno de θ, menos o seno de φ e versor, a componente na direção do eixo X está na direção do eixo X, porém no sentido oposto, mais um cosseno de φ, J versor, mais 0 K versor. Muito bem, observe uma última vez as três expressões obtidas. Vamos agora aplicá-las no cálculo do divergente. Então, nós temos ρ sobre ε0 igual. Aqui nós temos R versor, produto escalar com. Vou aplicar neste termo a regra do produto. Então, nós temos o primeiro vezes a derivada parcial do segundo mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Já já eu continuo com a sequência de termos. Vamos começar analisando essa primeira soma entre colchetes. Note que o versor R não depende de Rzinho, portanto, essa derivada parcial é igual a zero. Portanto,
nós vamos ficar apenas com R versor, produto escalar com R versor, del ER, del R. O produto escalar do versor R com ele mesmo é igual a 1 e, portanto, a gente obtém simplesmente a derivada parcial da componente ER em relação a R. Muito bem? Agora, mais. Θ versor, produto escalar. Regra do produto da mesma forma, com 1 sobre R fazendo a distributiva. Então, nós temos 1 sobre R. Agora, o primeiro vezes a derivada do segundo, 1 sobre R fazendo a distributiva, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Muito bem. Já já eu continuo o cálculo. Observe agora este segundo termo da soma. Note que o campo eletrostático E, a componente ER, não depende do ângulo θ. Portanto, essa derivada parcial é nula, anulando o termo. Logo, nós vamos ficar apenas com esse produto escalar. E, portanto, eu preciso calcular a derivada parcial do versor R em relação a θ. Observando as dependências obtidas há pouco, a gente nota o seguinte. A derivada parcial do versor R em relação a θ nos dá, perceba o seguinte, o cosseno de φ I versor é uma constante, seno de φ J versor é uma constante e o versor K é uma constante. Portanto, a derivada do seno de θ, observe abaixo, é o cosseno de θ. A derivada do seno de θ, observe abaixo, é o cosseno de θ. E a derivada do cosseno de θ em relação a θ, obviamente, é o negativo do seno de θ. Portanto, del R versor del θ é justamente o versor θ. Portanto, observe a expressão, eu vou apagar essa derivada parcial e colocar o versor θ no lugar. Θ versor, produto escalar com θ versor é igual a 1, portanto, 1 sobre R vezes ER. 1 sobre R vezes ER. Muito bem, vamos agora para o último termo. Nós temos φ versor, produto escalar. Vou aplicar a regra do produto com 1 sobre R seno θ fazendo a distributiva. Então, 1 sobre R seno θ. Agora, nós temos o primeiro vezes a derivada parcial do segundo, mais 1 sobre R seno θ fazendo a distributiva. Então, agora nós temos mais o segundo vezes a derivada parcial do primeiro. Observe mais uma vez que a componente ER não depende de φ, portanto, essa derivada parcial é nula, anulando todo o termo. Logo, a gente obtém esse produto escalar. Vamos calcular a derivada parcial do versor R agora em relação a φ. Muito bem? Então vamos lá. Essa derivada parcial vai nos dar, derivando em relação a φ. Agora, seno de θ I versor é uma constante, seno de θ J versor é uma constante, cosseno de θ K versor é uma constante. Portanto, derivando em relação a φ, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai aparecer aqui, ó, menos o seno de θ, seno de φ e versor. Muito bem? Então, menos o seno de θ, seno de φ e versor. A derivada do seno de φ em relação a φ é o cosseno de φ. Então, mais seno de θ, cosseno de φ, J versor. A derivada de uma constante é zero, portanto, mais zero, K versor. Note o seguinte, se você colocar o seno de θ em evidência, você obtém o seno de θ multiplicando menos seno φ I versor, mais cosseno φ J versor, mais zero K versor. Portanto, a derivada parcial do versor R em relação a φ nos dá
o seno do ângulo θ, muito bem, vezes o versor φ. Então, observe no quadro, mais uma vez, o resultado obtido. Portanto, substituindo aqui essa relação. Então, nós temos o seno de θ, φ, versor. Vou simplificar o seno de θ. Φ versor, produto escalar com φ versor é igual a 1. Então, a gente obtém mais uma vez 1 sobre R vezes a componente R. Muito bem. Então, nós temos mais 1 sobre R vezes a componente ER. Efetuando o cálculo agora. A derivada parcial em relação a Rzinho da componente ER, que é KR ao cubo, nos dá 3K vezes R ao quadrado, mais, agora, KR ao cubo dividido por R, KR ao quadrado, aqui também mais KR ao quadrado, isolando o ρ, portanto, é igual, ρ em função de Rzinho, então nós temos 3, 4, 5, 5 ε0k vezes R ao quadrado. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: encontre a carga total contida em uma esfera de raio Rzão centrada na origem. Faça de duas formas diferentes. Para resolver o exercício, para resolver o item B, eu vou recorrer à seguinte expressão. Nós sabemos que a carga total é uma integral de volume de ρ em função de R dV, em que dV é o diferencial de volume em coordenadas esféricas. Logo, conforme vimos em vídeos anteriores, dV é R ao quadrado seno de θ, dθ, dφ, drzinho. Muito bem? Inserindo agora os limites de integração. Então, agora nós temos que a carga total é, na variável φ, nós temos a integral de 0 a 2π. Na variável θ, eu vou de 0 a π. Então, nós temos o seno de θ dθ. Na variável Rzinho, eu vou de 0 a Rzão. A esfera possui raio Rzão. E a dependência em R nos dá, como ρ é 5ε0k R ao quadrado, esse R ao quadrado multiplicando R ao quadrado dá R à quarta. Então, 5k ε0R à quarta, integral na variável Rzinho. Portanto, essa carga é, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral em dφ de 0 a 2π é 2π. A integral do seno de θ em relação a θ é o negativo do cosseno de θ. De 0 a π, pelo teorema fundamental do cálculo, 2. Comprove este resultado. Muito bem. Aqui, 5k ε0 é uma constante, portanto, sai da integração. A integral de R à quarta em relação a Rzinho é R à quinta sobre 5, de 0 a Rzão, pelo teorema fundamental do cálculo, Rzão à quinta sobre 5. Simplificando o número 5, vemos que a carga Q é igual. Então, nós temos 4 vezes π vezes K, 4 vezes π vezes K ε0 vezes o raio R elevado à quinta. Então, observe no quadro os resultados obtidos a partir dos cálculos realizados. Vamos agora obter a carga Qzinho de outra forma. O exercício pede duas resoluções. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei de Gauss.
E você vai notar, obviamente, que o valor é exatamente o mesmo. Então vamos lá. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do vetor campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana sobre ε0. Como o problema exibe simetria esférica, o campo eletrostático E vai ter a mesma intensidade em todos os pontos da superfície. Em todos os pontos dela, o vetor E e o vetor N possuem a mesma direção e sentido. Portanto, esse produto escalar nos dá simplesmente E. Por ser uma constante, ele sai da integração. A integral de superfície de ds é justamente a área da superfície gaussiana fechada. Estou assumindo que ela tem um raio Rzinho de forma geral. E isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Agora, o campo eletrostático E é dado por K/R². Calculando na superfície dessa esfera de raio Rzão, ou seja, admitindo Rzinho igual a Rzão, para que eu possa englobar a carga Q em questão, a gente obtém que E é igual a K vezes Rzão² vezes 4π Rzão ao quadrado. Isso é igual à carga envolvida sobre ε0 e, portanto, a gente comprova mais uma vez que a carga Q é 4 vezes π vezes K, 4 vezes π vezes K vezes ε0 vezes o raio elevado à quinta. Muito bem? Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima.